Bolsonaro ele se acha mais importante que o Papa. Ou, na verdade, o que acontece com ele é que ele não tem absolutamente nada na cabeça, não tem um mínimo de cultura para entender o que está acontecendo no mundo. Então, a troca do Papa, para ele, não significa nada. Aliás, ele fez ele pôs lá um postzinho no Twitter dele, que ele quis até dar uma liçãozinha para o novo Papa, né? O Papa tem que seguir aquilo que ele quer. Interessante, né? O Papa tem que ser defensor da família, da vida, aqueles dizeres babacas que a direita tem e que ela não segue. Eu acho muito interessante isso. Isso aí me lembra bem uma situação uma descrição dos bolsonaristas e do tipo que surgiu nessa nossa época. Eu estava com esse livro aqui, que até já mostrei para vocês, Além do Princípio do Pudor, do Jurandir Freire Costa, que é um psicanalista. Eu fiz o meu pós-doc lá com ele, em Medicina Social, na UERJ. E o Jurandir, ele tem uma passagem onde ele discute, é bastante interessante essa passagem, porque ele faz um texto aqui sobre esse pessoal que fez a invasão lá do Congresso, que fez o 8 de janeiro, aquela bagunça toda, e que agora estão chorando na prisão, querendo anistia, né? É o chamado patriotário. E muita gente diz, pô, esses caras são loucos, esses caras são né? O próprio Alexandre de Moraes, ao verificar na prisão quem eram as pessoas, foi lá conversar com elas, ele falou, não, esses caras estão vivendo uma realidade paralela. Então dá a impressão de ser gente com uma certa desequilíbrio mental. E aí o Jurandir vai fazer uma distinção entre o crédulo em figuras da direita, né? Figuras autoritárias, figuras que dão direção extremista, e o delirante, o louco. Então essa distinção entre o louco e o crente em autoridades autoritárias do tipo do Bolsonaro é muito interessante, muito. Olha só, eu vou ler para vocês, olha que passagem. A forma desvairada como crédulos extremistas interpretam a realidade pode levantar dúvidas quanto ao seu equilíbrio psíquico. Isso é muito comum a gente falar, né? Esses caras é tudo meio debilóide, né? A gente costuma falar. Aí ele alerta. No entanto, apesar do caráter estapafúrdio, apesar do desmentido da realidade na crença extremista, o extremista apresenta uma diferença significativa de monta em relação ao delírio psicótico. Olha que coisa legal. Em ambos, tanto no extremista quanto no delírio psicótico, em ambos os estados mentais, o sujeito desrealiza a realidade pela deturpação do significado dos fatos. Mas, na credulidade, no caso do extremista, não ocorre fratura da consciência de si, ou seja, não ocorre despersonalização. O crédulo, este crédulo no autoritário, o extremista,
não é um delirante. Ele não se toma por Napoleão. Ele quer que Napoleão seja como ele. Quer que o outro seja obrigado a admitir que ele é o exemplar acabado, sem falhas ou faltas da essência humana. A presença paradoxal da desrealização da realidade e da preservação da consciência de si dá um ar de estranheza à sua conduta. É muito legal, né? É muito legal. Porque a gente fala, né? Aqueles cartoons, né? O sujeito tá lá no hospício, louco, né? Você vai lá, a caricatura disso, é claro, né? Quem você é? Eu sou Napoleão. Então, tinha muito louco que era Napoleão e ficou essa marca, né? Quando alguém diz eu sou Napoleão, então, o cara tá louco, né? Então, ele diz aqui, né? Esses caras, eles não se tomam por Napoleão. Ele quer que o Napoleão seja como ele. É ótimo. De fato, são pessoas estranhas. Mas o mais estranho nelas é elas negarem a realidade e ainda assim você não poder dizer que elas são psicóticas, porque a consciência de si não fratura. Não há uma fratura na consciência de si, elas não se tomam por outras pessoas. Elas querem que outras pessoas sejam iguais a elas porque elas se acham o exemplo acabado do que há de melhor na humanidade. E o Bolsonaro, ele é um pouco representante dos próprios bolsonaristas nesse sentido. Porque ele também se acha o suprassumo. Ele se acha tão perfeito, tão bom, tão interessante, tão imbrochável, imorrível e tantas coisas assim. Pelo menos em alguns momentos ele se acha isso, né? Em outros ele cai em depressão. Mas ele se acha assim, que ele é capaz de, diante de uma autoridade como o Papa, diante de um percurso de vida como o Papa e de estudos, ele se acha capaz de dar lições de moral. Dizer, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo, eu espero que você faça aquilo. Ora, bolas, gente. Ora, bolas. Então vamos lá, né? Já que ele não é o Papa, mas é o Papa que tem que se parecer com ele e cuidar da vida, da família e da crença em Deus, vamos ver se ele próprio, Bolsonaro, faz isso. Crença em Deus. Bolsonaro não acredita em nada, ele só usa o nome de Deus em vão. Por quê? Porque cada hora ele está no palanque e Deus vira para ele aquilo que ele quer. Uma hora Deus tem revólver, arma. Uma hora Deus quer que as pessoas morram. Uma hora Deus não está nem aí com ninguém. Deus aparece para ele do jeito que ele quer. Então, a primeira questão está descartada. Família. Família, ele quer cuidar das famílias. Não, quem quer cuidar das famílias faz outra coisa, não faz o que ele faz, porque o primeiro ato dele foi deixar o Paulo Guedes deteriorar as nossas leis trabalhistas. Inclusive, esse problema do INSS, né? Ele que autorizou as coisas acontecerem do jeito que aconteceu. Pode pegar as reportagens. Então, ele destruiu aquilo que cuida da família, que é o estado de bem-estar social, que são as leis trabalhistas, que é a CLT. Ele deixou o Paulo Guedes ir para cima disso. E a vida. Quando ele fala em vida, ele está pensando, se qualquer pessoa falar em aborto, a gente vai lá e vai falar sobre a vida. Mas ele não quer saber de vida nenhuma.
porque as pessoas vivas que estavam vivendo sob a Covid, ele entregou para a morte e ainda disse que ele não era coveiro. E ainda disse que todo mundo ia morrer mesmo. E ainda disse que os velhos podiam morrer, que resolvia o problema da Previdência. Lembrem tudo isso. Ele não se importou com ninguém. Até porque, né? O principal ele não fez, que era defender as medidas de contenção das pessoas em casa, que era soltar o dinheiro para as pessoas ficarem em casa, ele não queria soltar, e o principal aí, comprar vacina, que ele também não comprou. Só comprou depois e ainda começou a colocar em dúvida a vacina. Sem contar o dinheiro que ele gastou, né, fazendo remédio falso. Então, nem vida, nem família, nem Deus. Ele não dá importância em nada para isto. De modo que, o que é isto? Então, se ele é a coisa perfeita que a humanidade produziu e é o Papa que tem que ser igual a ele, então, meu amigo, o Papa tem que deixar de ser Papa e assumir a função de demônio. Porque Bolsonaro é exatamente o demônio. Ele é o demônio pela maldade, mas ele é o demônio pela burrice também. Pela estupidez. Pela maneira torpe com que ele age. Bolsonaro era um deputado ladrãozinho de gasolina e fazedor de caixinha com o salário dos outros empregados dele na Câmara, que a gente chama de rachadinha. Se transformou em presidente da República e passou na presidência a atuar contra as instituições e continua ainda subindo em palanque contra as instituições. A coleguinha dele, que fez tudo isso junto com ele, Carla Zambelli, perdeu o cargo de deputada e agora, hoje, foi condenada a 10 anos de prisão, não pelo Alexandre de Moraes, pelo conjunto dos ministros do STF da chamada primeira turma. E era o mínimo que eu esperava, porque ela correu atrás de uma pessoa na rua armada, enquanto deputada, e depois se negou a entregar a arma para o Supremo, enquanto deputada. Então 10 anos é pouco. Zambelli tem que dar engaiolada. Agora é claro que vai haver aí, né, 1000 tentativas para fazer a prisão virar prisão domiciliar, usar apenas a tornozeleira e, enfim, não sei como é que vão atenuar a prisão. Mas, eu creio que no caso dela, o porte de arma pessoal a coloca numa situação difícil de receber algum benefício. E, por outro lado, nós temos que entender os bolsonaristas, esse trecho que eu li ajuda bastante, para que a gente não venha com esse papo de que são louquinhos, tadinhos, uma não sabia o que está fazendo porque é a louca do batom, Bolsonaro não sabia o que está fazendo porque ele é meio tresloucadão. Não. Tá aí, ó, eles não têm a consciência cindida. Eles são estranhos, mas não têm a consciência cindida. Eles são conscientes do que fizeram e têm que levar uma pena forte, para aprender e para o resto deles aprender a não brincar com ordem constitucional, porque a ordem constitucional foi votada pela população através da Assembleia Constituinte. É alguma coisa que faz com que a democracia vale a pena. E a nossa vale a pena exatamente porque nós conseguimos fazer esta Constituinte e tirar uma boa Constituição. Ainda que ela esteja completamente retalhada pelas forças de direita no Congresso, ela ainda é uma boa Constituição. É isso. Daqui a pouco a gente volta.